Gravando. Se ligue. Esse é mais um episódio do Labs Cash. Eu sou Zanza. E eu sou Zé. Hoje nós vamos falar sobre freela ou empresa. Ou os dois. Ou os dois. Ou tudo ao mesmo tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo que o mercado ama a gente freelancer e odeia a gente empresa. Pegou pesado. É um pouco de verdade, né? É um pouco de verdade. Mas eu nunca passei por uma produtora e eu sou muito satisfeita com essa minha experiência, porque eu percebo alguns vícios em quem já passou por produtora, que graças a Deus eu não tenho, por não ter vivenciado essa experiência. Assim como também produtoras podem ser escolas, né? A depender do que seja proporcionado ali dentro daquele espaço. Também pode ser escola. Também tem seu lado positivo, né? Eu fico pensando muito em estrutura mesmo, padrão social, né? Quem fica na luta por trampar em uma produtora precisa se observar. De fato, eu estou buscando uma produtora porque eu conheço os motivos pelo qual, para mim, esse caminho é mais interessante? Ou eu estou seguindo uma lógica normativa CLT, por exemplo? Assim, se eu for parar para pensar, a época que eu trabalhei numa produtora, não tinha muito uma consciência de que quais seriam os benefícios disso para mim ou qual seria a parte negativa, não. Eu só queria trabalhar mesmo. É porque hoje a gente pode pensar sobre quais caminhos profissionais a gente pode seguir, né? E esse assunto aqui, essa troca, é muito mais sobre isso. Não é sobre o que é certo ou o que é errado, sobre o que é bom ou o que é ruim. Porque cada um sabe a sua caminhada e suas necessidades. É mais uma reflexão, né? De que se a gente tem a possibilidade de pensar, porque a gente não vai pensar. A gente só vai no automático. Eu acredito que o foco do papo é muito mais sobre ter a possibilidade de pensar e desenhar uma trajetória, porque sim, eu considero importante, por mais difícil que seja, criar um fluxo, né, de projeção de carreira. Em vários outros setores, enfim, várias outras formas de trabalhar existem essa utilização de forma assertiva de fluxo de carreira, mas no audiovisual eu percebo que a gente só vai fazendo, as coisas vão aparecendo e a gente vai fazendo. Aí depois que passa é que a gente vai refletir ou nomear estados, momentos, fazeres. Vou falar logo aqui o que eu vejo de positivo, o que foi positivo para mim em trabalhar em uma agência produtora. Ter acesso a equipamentos e treinar com esses equipamentos, né? Então, tanto de ilha de edição, quanto câmeras, lentes Escola, diversas. né? Um acesso mesmo, você pegar e ver como que funciona, ver qual o ritmo testar, ver que é o que a faculdade fala pra gente, né? Que antes da gente rodar, a gente tem que estar pelo menos há 2 dias com o equipamento na mão. O que a gente sabe é que pra quem loca equipamento, isso é complicado, porque você vai locar 3 dias pra usar um. Ter experiências diferentes para manusear o equipamento, né? O freela também dá para fazer isso, né? É isso, mas não com os equipamentos, né? Eu vejo também que eu me senti mais seguro por ver como funciona também, né? A rotina de uma produtora, você vai perceber como o cliente chega, como que surge uma demanda, como essa demanda é criada, roteirizada, e como essa demanda vai para a rua ser produzida e como chega o material para ser editado. Porque nesse caso... E não é possível apenas passando por uma produtora. Como o freela, você também consegue ver isso. Você entende que não são particularidades de produtora? Sim. Pra mim, a única coisa positiva que seria pra mim hoje, trabalhar em uma produtora seria a segurança da grana do mês. Fora isso... E não foi somente um lugar que eu trabalhei, não, viu? Eu trabalhei numa agência, depois eu passei por uma produtora, depois eu passei por outra produtora e depois eu fui de outra agência. E nesses intervalos, nada me impedia de atuar como freela, mesmo quando eu estava trabalhando na agência. Então, tive essas 2 experiências, às vezes de forma paralela, às vezes de forma individual. Sempre que eu passava por uma produtora, eu sempre tinha essa sensação de que era uma passagem, né? E que
enfim, eu tava ali por estabilidade, pela grana mensal. Sempre Que foi ainda nessa assim, perspectiva, né? quando a gente bota na ponta do lápis a grana mensal e a gente é freela e a gente já tá dentro de um circuito que cai trampo, quando a gente vai pra planilha, compensa ser freela. Porque o que te pagam no mês, você tá produzindo o que você faria o triplo Agora, em grana como freela. Tem uma diferença que eu sempre senti, assim, de estar... Nada contra produtoras, tá? É só porque quando você tá trabalhando em uma produtora, qualquer BO que der é problema de quem vai lá resolver. Assim como o freela também. Tipo, se você me chamar pra um trampo que é seu, o BO é seu. Se eu vou reportar ele a você, você vai resolver. E quando você tá ali de linha de frente, né, na produção de tudo, dirigindo equipe, em diálogo com o cliente e fazendo tudo acontecer, você tem muitas preocupações, mas que é isso, né? O quanto maior você vai ter de responsabilidade, maior vai ser a grana, maior vai ser a preocupação, enfim, isso é padrão em qualquer profissão que você tenha. Uma coisa que eu acho muito importante, independente de ser freela ou de trabalhar em produtora, até porque hoje em dia a produtora não assina mais carteira, né? A gente não vê mais produtora assinando carteira que nem lá atrás. Então, assim, você vai precisar ter um MEI, você vai precisar ter uma gestão pessoal financeira, você vai precisar estar organizado a nível de portfólio, né? De documento mesmo de apresentação empresarial. Mesmo que você seja freela ou funcionário de uma produtora. Que é o que você disse. Hoje, quase ninguém é só funcionário de uma produtora. É muito raro de ver, né? Uma pessoa que fala assim, não, eu só trabalho aqui. Acabou meu expediente, eu vou embora. E final de semana, feriadão, enfim. É uma outra estrutura, né? De atuar como profissional. Todo dia da semana é dia de trabalho. Pode ser que numa segunda você esteja livre e em um domingo, feriado de Páscoa, você esteja trabalhando. É difícil, assim, falar assim, qual que é a melhor opção. Isso vai depender de cada um. Não existe. De fato, vai depender de cada um. E eu fui entendendo isso enquanto trabalhava. Porque nada impede de que você feche um contrato específico, né? E que não necessariamente está dentro de padrões. Certo? Principalmente depois agora dessa possibilidade de trabalhar com edição, a pós-produção, ser home office. Foi uma coisa que escalou, por exemplo, a possibilidade de que, se você trabalha com pós-produção, você pode atender qualquer produtora do Brasil, e isso pode ser num contrato fixo ou como freelancer. Ou um contrato temporário, que nem eu fiz o trampo, né, de AD em uma produtora, que eu fiquei 4 meses recebendo e trampando, e acabou o projeto, acabou o contrato, e tá tudo bem, né? Eu atuei como freela dentro de uma produtora, que também é gostoso, eu acho que é mais vantajoso até, sabe? Pegar umas temporadas. Nesse caso aí você já expande o assunto para atuações de grandes produções, né? Produções de grande porte ou produções de um período maior, que aí já vai envolver um outro tipo de freelancer, porque às vezes a gente fala freela ou fixo, aí a pessoa pensa freela e associa uma diária. E não é. Não é. Eu já fiz, por exemplo, campanha política. Isso não é um contrato fixo com uma produtora. É um contrato de 2 meses. De um período. Contrato de 3 meses. Mas ainda caracteriza freela. É um freelancer. Assim como o fixo também não está preso somente ali. Apesar de que pode haver uma relação de contrato de... Como é que chama? Tipo fidelidade? Exclusividade. Ó, eu percebo o seguinte, falando mais especificamente de pós-produção. Se você vai trabalhar numa produtora que ela tá ali com uma recorrência de trabalhos, de produções, e você vai ser um editor sênior, por exemplo, a editora sênior, dificilmente você vai ter tempo para fazer outras coisas. Suga a alma, né? É muita demanda. É muita demanda. É muita demanda. E a responsabilidade desses materiais que são finalizados, que são editados, fica contigo. Então vai estar sempre uma produção em andamento. Aí, enfim, entender qual é o objetivo de cada um, qual a necessidade daquele momento. Em um determinado período, eu trabalhei numa produtora que eu ficava com essa rotina, né? Eu tinha que ir para lá
tinha que editar de lá. E era uma produção de vídeo atrás da outra. E eu não conseguia fazer nada. Nem estudar. Isso aí é um problema. Ficava ali. Porque, assim, sinceramente... Isso é um problema. Vida real. Não teve nenhuma produtora que eu trabalhei na minha vida que cumpriu o combinado de carga horária. Não é... você vai trabalhar das 8... E você, até por uma questão de ser, você quer terminar o trampo. Então, você ultrapassa mesmo o seu tempo, né? Vai passar mais tempo, você vai... Ou até você vai fazer mudanças dos horários. Exemplo, às vezes o meu horário começava 9 da manhã, mas o material estava na rua ainda sendo gravado. Então, não chegava cedo na produtora porque não tinha necessidade. Eu ia pra lá, chegava já perto da hora do almoço. Aí fazia... Você sabia que ia chegar o log, aí ia fazer tudo. Em compensação, eu saía de lá 9 da noite, 10 da noite. Já aconteceu casos, por exemplo, de eu passar a madrugada trabalhando e outro dia não ir, ganhar uma folga. Então tinha essa flexibilidade de acordo à demanda. E que é normal também, assim, normal com algumas aspas, né? Lógico que a gente tem que estar atento aos abusos. Mas a gente sabe que trabalhar com audiovisual tem suas nuances. E é importante você entender o quanto você está disposto ou disposta a vivenciar essas nuances, né, do mercado. E aí é aquilo, assim, eu gosto muito dessa ideia, desse fluxograma profissional, né? Eu acredito que quando a gente trabalha, com aspas, por conta, porque isso quem trabalha no audiovisual praticamente trabalha por conta. Então, quem trabalha por conta precisa ter uma projeção, né, de carreira. Você precisa saber para onde você está indo, como expandir, como crescer, como desenvolver. Eu tenho um projeto de vida, né, que eu uno carreira e vida mesmo, né? Com quantos anos eu vou estar assim, assim, assim. Daqui a 10 anos eu vou estar assim, assim, profissionalmente, a nível de formação, os cursos que eu quero fazer. Tenho tudo anotado isso como um projeto de vida, misturando projeto de vida e projeto de carreira, né? Porque é importante mesmo, porque senão a gente entra no mercado e a gente vai sendo levado pela maré. A gente vai sendo levado, aí uma empresa te chama, você faz, aí dá tempo de estudar, às vezes não dá, aí aquele curso que você queria fazer passou a data porque você não estava ligado, porque o trampo estava te consumindo, e aí às vezes você consegue juntar dinheiro, às vezes quebra o equipamento sem você... sem esperar. Ninguém espera que quebre. E aí quebrou o equipamento, é aquela grana que estava guardada, você já usa para consertar o equipamento porque você não tem uma organização financeira para ter um caixa de emergência para os seus equipamentos. E aí é uma bola de neve. Então, eu acredito que assim, independente do caminho que cada pessoa vai seguir, que cada pessoa vai fazer, o mais importante é você ter desenhado ali o que você quer quanto profissional, onde você quer chegar, quais os trabalhos que você quer fazer. Eu lembro que quando a gente começou a Labs, a gente fez uma lista de artistas, empresas, né, e projetos nos quais a gente queria trabalhar. Exato. A gente fez, tipo, isso não significa que a gente vai conseguir realizar tudo, a gente já conseguiu um monte. Tanto que veio sem a gente prospectar, porque a gente colocou também em uma sequência de prospecção, quanto também vieram a nível dessa relação, porque a gente já sabia que aquilo era interessante pra gente, a gente já tinha feito uma análise antes das coisas que a gente queria fazer. Então, é a organização. Organiza, projeta, documenta e guarda. E aí, ao decorrer dessa leva que você vai mesmo, da vida, que hoje aparece uma coisa boa, amanhã vai aparecer algo muito bizarro e você vai fazer só pelo dinheiro, pelo menos você tem uma noção, né, da sua estrutura quanto profissional, quanto que você entrega. Apareceu uma produtora querendo me pagar X valor, tá dentro do valor do mercado para eu trabalhar tanto em tanto tempo, fazer X números de entrega. Tá massa. Eu vou voltar naquele meu documento de projeto de carreira para eu ver se isso tá alinhado ao que eu preciso daqui a 5 anos. Eu acho que isso é mais valioso, você ter noção, do que você ficar pensando fixo ou freela. E pode acontecer de você estar completamente desalinhado e tá tudo bem começar a se alinhar agora. Não. Nesse momento. Tem uma coisa muito doida, tem uma história doida assim com essa relação freela, empresa que é. Eu tava trabalhando numa agência
eu fazia uma parte das coisas e eu conheci mais 3 amigos que faziam outras funções que se complementavam, né? Que foi Irving, Babu e Adrian. E a gente montou lá em 2015 para 2016 uma produtora, que foi a Jump Filmes. Essa empresa, ela foi base para várias coisas que eu fiz depois, e base no sentido de como fazer e como não fazer, e principalmente base para eu me entender profissionalmente, falar, será que eu quero ser empresário? Será que eu quero ser filmmaker? Será que eu quero trabalhar com pós-produção? Dá para ser empresário, dá para ser filmmaker. Exatamente. E trabalhar com pós-produção. Esse foi o primeiro momento que eu deixei de ser freela e comecei a trabalhar sendo uma produtora. E aí é muito comum, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, alunas e alunos, que começam e aí começou a filmar, começou a fazer fotos e de imediato abrem uma produtora, não necessariamente abrem uma produtora... Na estrutura que é uma produtora, né? Mas dá um nome a um projeto. Cria uma rede social e fala, eu tenho uma produtora. Talvez isso seja um tiro no pé muito grande, porque é necessário, é importante passar por algumas experiências e saber como algumas coisas funcionam também, né? Não somente, eu lembro que quando a gente foi começar a Labs, eu nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, mas eu já tinha feito o curso de administração, de gestão de empresas, e quando a gente foi começar a Labs, eu fiz mais cursos ainda, fiz uns cursos no Sebrae, fiz algumas coisas de estruturação de negócio. Foi onde eu aprendi que a gente precisava de um plano de negócio, né? Foi onde eu aprendi que a gente precisava criar um pitch deck para apresentar o nosso negócio. Então, assim, se eu não soubesse fazer nada de audiovisual, ainda assim eu conseguiria ter uma empresa de audiovisual com uma pessoa que tem um conhecimento técnico e eu um conhecimento de gestão e organização do negócio. Hoje a gente tem um negócio que vai fazer 6 anos e que a gente atende marcas nacionais com a qualidade B2B ali, tudo organizado, nossos documentos, nossa relação, nosso diálogo, nossas reuniões, o que a gente precisa enviar para a empresa. Não é abrir uma rede social, colocar um nome, ter câmera, gerar um CNPJ e dizer eu sou uma produtora. Exato. Porque eu consigo juntar um grupo e entregar um trampo. É preciso estar estruturado para que amanhã depois a sua produtora não venha acabar porque não teve uma administração de negócio, de empresa. E ainda teve o seguinte, depois que a Jump Filmes encerrou, eu ainda abri um novo empreendimento que era a Altmídia. E a Altmídia, eu já levava a produção audiovisual para... Já oferecia mais uma etapa, que era a etapa de criação. Então, ao invés de ser uma produtora que filmava, já era uma produtora que criava também projetos e desenvolvia ali um roteiro, direção criativa e fazia essas etapas. E nesse momento da Altmídia também, foi uma hora que eu cheguei e falei, poxa, eu não quero estar tão imerso na parte de gestão. Filmmaker. Que montava equipe. E aí, exato, e assinava como Zé. Então, era um filmmaker e, em algumas demandas, eu montava equipe. Que também era muito conflituoso do ponto de vista de gerir muitas pessoas e ficar responsável por todos os processos. Exaustivo, né? No final das contas, eu tenho essa concepção de que não compensava. Por mais que desse dinheiro em volume, isso não necessariamente compensava, porque eu gastava muito dinheiro também para tapar os buracos. Para tapar esses buracos, assim, de algumas funções que não aconteciam. Esse papo tá me levando o pensamento para uma coisa muito importante, que é você saber de que posição você tá e como você se relaciona também com as outras pessoas. Por quê? Você tem que entender quando você chega num trabalho e você é um prestador de serviço. Quando você chega num trabalho e você é uma empresa, existe uma coisa chamada ética dentro do contexto de trabalho de audiovisual, que é quando o cliente chama você para trabalhar, existem várias formas de clientes. Então, por exemplo, se a produtora te chama para fazer um freela, por mais que você tenha uma produtora,
Você não atravessa a produtora você com o cliente. Você está sendo quem? Você tá sendo contratada como uma produtora? Ou como freela. Por exemplo, chamei Zanza para fazer... Babado, a gente já enfrentou umas coisas Você é assistente de direção ou você é laboratório Zen? Uhum. Por que você tem que pegar a visão disso? Porque a galera se passa. Uhum. Eu também já me passei nisso. Que é, às vezes você está sendo chamado para o trabalho e você está sendo chamado como freelancer. Você atuou naquele trabalho, mas aquela demanda, aquele produto final... Não é da sua produtora. Não é da sua produtora. Daquela produtora que te contratou como freela. E aí as pessoas usam o material como se fosse da produtora. Isso é bem bizarro. Ou tenta criar um vínculo de relação com o seu cliente... Sim. Pra puxar pra produtora dela. Enfim, todo cliente tem cliente. Uhum. Então, se você atravessa quem te chamou pra trabalhar pra ter aquele cliente, qual é a dificuldade de você atravessar aquela pessoa com o cliente dela? Tem que saber se posicionar nesse aspecto, porque isso vai te deixar com um posicionamento de mercado mais é aquela parada que eu falei, contratado. Né? É aquela parada que eu falei uma vez, a gente trocando. Profissional técnico é você sentar e estudar. Todo mundo pode sentar e estudar e aprender a técnica. Agora, um profissional com ética, com caráter, com humanidade dentro de uma produção é o diferencial que você tem para entregar para o mercado. Uhum. Porque, meu amor, inteligência até artificial tem. Então... Tem uma coisa que eu ficava às vezes me questionando, que é... Poxa, às vezes eu vi uma super produção, assim, eu pensava, poxa, será que isso não era mais viável financeiramente, mais barato de fazer, contratando, por exemplo, videomakers, filmmakers? Às vezes você olha uma produção e fala, pô, o cliente tá pagando uma produtora e tá sendo muito custoso, tá contratando uma equipe. E com o tempo você vai entendendo que não. Quando um cliente contrata uma empresa para fazer uma produção audiovisual, ele não está contratando só filmar, só ele editar. Ele está contratando pessoas que resolvam uma demanda como um todo, que lide com quem está filmando, exatamente, que vai dialogar, dizer assim não, assim sim. E ele só quer chegar lá para conferir se o que ele deseja de fato está sendo executado, da forma em que ele quer, e receber o material dele, entendeu? Exatamente. Eu atuo já como assistente de direção e é uma coisa que eu gosto, né? Que eu faço extra labs e que eu desejo manter. Até porque esse fazer meu de gestão empresarial da Labs foi que me deu a segurança e a firmeza, para além do conhecimento de Movimed, de gestor de projeto. Foi o que me deu firmeza para atuar como assistente de direção. E eu conheço os meus diferenciais. Quanto assistente de direção, eu sou um assistente de direção que eu vou chegar no set e qualquer problema que tiver, eu consigo resolver com calma, verdade e a sagacidade de quem sabe fazer as coisas acontecer. Porque tem um negócio que precisa fazer acontecer o tempo inteiro, sabe? E aí vai além de sentar, de fazer uma análise técnica, de estruturar, enfim, calendário, de fazer OD, entende? Essa, na verdade, é a parte mais fácil do processo. Se ligou? Então, essas duas pontas que eu atendo, assim, que eu vivo. E que, na verdade, eu já estou onde eu quero. Eu já estou como eu quero. E aí, dentro desse estar como e onde quer, eu estou em um processo de expandir esse meu fazer, né? Esse processo espiralado que a gente fala, de ser, dando continuidade ao que a gente está construindo. É isso que é importante, você entender o que você é, como você está e exato, como você pode também atuar. Nada impede. Então aqui hoje, a gente tem o nosso laboratório. Ao mesmo tempo, eu atuo editando, montando filmes para produtoras. Atuo como freela, né? Como freela. Na verdade, esse tem sido o meu critério nesse momento. Eu só pego freelas e só aceito participar de contratos assim longos se eu conseguir, nesse contrato, conciliar com a gestão da Laboratório Z, com os trabalhos que a Laboratório Z vem desenvolvendo e atendendo, que eu esteja ali de perto. É o ponto central do nosso fazer profissional hoje. Exatamente. Né? E aí, essa firmeza de entender o que a gente está fazendo, conhecendo todos os riscos do que a gente está fazendo, só vem porque a gente conseguiu sentar e estruturar antes de botar no Instagram
Porque o nosso trabalho, ele não acontece do Instagram, né? Quando alguém contrata a gente, não contrata a gente porque viu a gente no Instagram. Isso também acontece, mas não é esse o foco. O que eu vejo muitas pessoas darem o tiro no pé porque quer abrir uma produtora de Instagram. Se você não vende, se você não anuncia, se você não tá fazendo nada disso na sua rede social, você é um produto. Trabalho, né? Não somente, porque às vezes você está divulgando o seu trabalho, mas você tá consumindo mais a rede e mostrando o que você faz, sem um tráfego pago, sem uma gestão de fato ali, de um calendário editorial do que vai ser postado. E aí você é produto. Porque qualquer pessoa que esteja na rede social, que não esteja dentro das métricas de vendedor, né, de produtor, que a rede exige, é um produto. Ponto. É importante também isso, tá, gente? Estudar multimídias. É importante porque não adianta a gente ficar conversando, eu quero ser freela, eu quero trabalhar em uma produtora, se você não sabe nem para quem você está entregando, como é que funciona. Onde está o cliente, né? Como é que funciona esse cenário geral de multimídias. Então, tipo assim, é estudar, sentar, estruturar o negócio ou fazer as coisas ao mesmo tempo, que nem eu fiz, é o meu caso. Façam o projeto de carreira de vocês alinhado ao projeto de vida, porque uma coisa não anda separada da outra. Né? Definam quais as formações vocês querem ter, por quais locais vocês querem passar. Quer passar por uma produtora para pegar esse feeling, ter essa viagem, esse conhecimento? Pesquise as produtoras. Eu acho importante. Pesquise as produtoras, sabe? Faça uma listinha de onde você gostaria de passar, de por onde você gostaria de ir, né? Trace essa sua rota, esses caminhos. Daqui a 5 anos, como é que eu quero estar? Daqui a 10 anos, eu gostaria de já ter o quê no meu portfólio, no meu portfólio quanto profissional. Tem até um Forms, né, que quando eu fiz esse projeto de carreira para mim, para Labs, eu estou tentando fazer o de José, porque ele ainda não respondeu meu questionário. Eu tenho esse material, eu vou ver alguma forma e em algum momento eu posso saltar isso aí para quem tenha interesse, né, de entender como é que constrói esse documento. Eu acho que é muito válido, assim, é valioso, é preciso fazer isso, sabe? Só pra gente também não ficar tão no mecânico, tão à mercê do que tá passando ali na nossa frente e a gente tá entrando no bonde e seguindo, sem conseguir enxergar, de fato, né? O que é que a gente tá fazendo e por onde a gente tá indo. É mais isso, assim. E esse estar indo no bonde e se jogando, se for uma coisa de estar associada a aproveitar a oportunidade, aproveitar de ganhar dinheiro, saiba que se você se organizar, você vai ganhar muito mais. Muito mais. A gente também não tá falando não se jogue. Se jogue com consciência, né? Tem uma coisa que é muito base e que, pelo menos no meu ponto de vista, todo mundo deveria entender. Já existe uma perspectiva padrão de comunicação, de atuação, que é o calendário sazonal. O calendário sazonal nada mais é do que um calendário de coisas que acontecem todo ano. Tipo assim, se você sabe que tem uma alta demanda em determinado período, é esse período que você tem que estar pronto com seu portfólio, com sua apresentação das coisas que você fez, seja um showreel, seja como você queira apresentar. Os seus equipamentos organizados, leva em um lugar, confere, limpa, faz um check-up, limpa a lente, né? Faz um babado geral. Eu preciso comprar um equipamento. Se prepara para esse momento de alta temporada de negócio. Vai ter uma queda. Todo mundo sabe quando é que vai ter uma queda dos negócios. Abertura de evento, fotografia. Se você está dentro desse escopo, vai ter a queda, né, de período de trabalho. É o momento em que você sabe que você tem que juntar dinheiro, você usa esse período para estudar. Por quê? Vai ter menos trampo. Junta o dinheiro e estuda, procura curso gratuito. Gente, hoje é pra mim inadmissível, assim. Hoje uma pessoa dizer, eu não sei, eu nunca fiz. Pesquisa, galera. Tá tudo na internet. A gente tem acesso à informação. Vamos estudar, vamos se munir também, sabe? Vamos ficar forte. Ficar forte é isso aqui, alimentado, entende? Então, é um caminho também.
Vamos procurar se organizar, vamos procurar fazer o nosso trabalho com seriedade. O melhor que puder com o que tem é o suficiente, mesmo que não seja o melhor do que tá rolando no mercado, é o melhor que você tem pra entregar. Pra mim é inadmissível fechar um trampo com uma pessoa, chamar uma pessoa, convidar uma pessoa pra estar com a gente em uma produção e a pessoa entregar um material de drive todo desorganizado de imagens. Ah, gente, isso é o básico, pelo amor de Deus, sabe? Se organiza, cria o seu fluxo de atuação. Como é que a Laboratório Z vai me chamar para um trampo? Qual o fluxo meu de atuação de freela para uma pessoa me chamar para o trampo? Chegou no WhatsApp, eu vou direcionar para o e-mail, porque ali eu consigo organizar melhor, gerir, né, o tanto de projetos que eu fui convidado no ano. Então, esse aqui é o meu fluxo. Depois de vir para cá, eu consigo enviar o meu orçamento sempre junto com o meu portfólio, sempre junto com o meu showreel, com a minha rede social. Organizo o e-mail, bota um rodapézinho, uma assinatura, um negócio. Vamos se organizar. Vamos se organizar para poder o negócio ficar profissional, porque é isso, é o que somos. Tem uma frase de José que eu amo. A diferença do profissional pro amador é o detalhe. Diga aí. Encerra. É isso. Mais um episódio do Labscast. Gente, isso são episódios que a gente tá chamando de piloto, assim. A gente já mudou aqui o formato da mesa, a gente tá testando novas formas aqui de estar, a gente já mudou a posição da câmera. Estamos testando, porque é isso. Enquanto estamos fazendo, estamos estudando e estruturando o que é que funciona melhor pra gente. Entende? Beijos. Fiquem com o Já.